Seja bem-vindo, pessoal, a mais um módulo do nosso treinamento. Meu nome é Renícius Pagotto Costaini, estarei com você hoje explicando alguns conceitos do Azure aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre serviços de computação e rede do Azure. Bora lá? Primeiro serviço, olha que imagem maravilhosa que tá. A gente vai falar sobre máquina virtual ou Virtual Machine. Coloquei aqui o inglês e português, caso você esteja ali utilizando o portal do Azure, fica mais fácil ali para você se situar. Virtual Machine ou máquina virtual, depende ali. Então, basicamente, máquina virtual, ela faz parte do padrão IaaS ali, que é o padrão em que você configura ali todo o seu sistema operacional e a Microsoft e o Azure, ali no caso, ele fornece toda a parte do hardware físico. Então, igual a gente está vendo aqui, IaaS, a gente escolhe tamanho, a gente escolhe disco de armazenamento e a gente escolhe rede, e não tem necessidade de hardware físico. Mas eu não expliquei, basicamente, o que seria uma máquina virtual. Bom ponto. Falando um pouquinho mais sobre máquina virtual, pensa no seu notebook, pensa no seu computador de casa. Então, pensa ali que você tem um hardware físico e você tem o SO do Windows ali, que você vai utilizar no seu computador. Você tem um Linux, você tem um macOS, tanto faz. Mas pensa que isso daí, você tem uma máquina física ali na sua residência. Máquina virtual nada mais é do que uma máquina, do que o seu sistema virtualizado na nuvem. Então, basicamente, a Microsoft toma conta do hardware, provê todo o hardware que você necessita e você só gerencia o sistema operacional. Logicamente, nesses hardwares, você escolhe tamanho, você escolhe disco de armazenamento e você escolhe se você quer vincular uma rede ou não. No tamanho, você pode escolher se essa máquina virtual, esse sistema que você vai utilizar, seja Linux, seja Windows, ele vai trabalhar com 4 GB de RAM, vai trabalhar com 8, com 10, com 16. Então, ali você tem um leque de opções que você pode escolher conforme o seu contexto. Como já dito, ele não tem necessidade de hardware físico, porque logo a Microsoft, o Azure, toma tudo conta para você. A gente tem a capacidade de configurar uma VM em pouquíssimos minutos. Então, você vai lá no portal do Azure e fala: eu quero configurar uma VM de Windows, quero configurar um Linux ali para mim. Pode ser para estudar, pode ser para hospedar alguma aplicação. Em poucos minutos, aproximadamente 5 a 10 minutos, já tem uma VM configurada e pronto para uso. E você não precisa se preocupar com nada. A única coisa que você precisa se preocupar nesse momento com a máquina virtual é com a atualização do sistema, a atualização dos aplicativos que você utiliza, entendeu? Então, lembrando, IaaS, todo o restante parte de hardware físico na virtual machine, máquina virtual no caso, quem toma conta é o Azure. E você só precisa se preocupar com o software em si, com o sistema operacional. E ela é bem utilizado para ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Então, imagine que você tem uma equipe ali que você está trabalhando. No dia a dia, você precisa testar alguma aplicação. Uma equipe de TI que precisa testar alguma aplicação. Então, você pode subir uma máquina virtual para ambiente de desenvolvimento. Tipo, você não precisa ter uma máquina virtual somente para rodar a aplicação. Você pode ter uma máquina virtual para você instalar as aplicações que você vai codar. Ou você pode criar uma máquina virtual também para você hospedar algum software, algum aplicativo que você desenvolveu, coloca no ambiente de desenvolvimento ali, testa e depois pode matar a máquina virtual. O mesmo acontece no ambiente de teste, pode ter uma máquina virtual que tem todas as aplicações ali para fazer o teste ali no ambiente de teste. E, obviamente, a gente vai ter um ambiente de produção, que é onde vai estar rodando a nossa aplicação para um público geral. Então, uma máquina virtual nada mais é do que a virtualização da nossa máquina, virtualização do sistema operacional na nuvem, em que você não precisa se preocupar com hardware físico e que nele você pode configurar em poucos minutos uma máquina virtual, e dentro dessa máquina virtual você pode rodar seus aplicativos, seja em ambiente de desenvolvimento, teste e produção,
como também você pode utilizar ela para algum momento você codar, instalar um Visual Studio, instalar um IntelliJ, um Rider da vida, um VS Code e começar a codar, tá no ambiente da máquina virtual. A gente falou um pouquinho sobre as máquinas virtuais lá, então é um ambiente virtualizado. E agora a gente tem aqui a segunda etapa de máquinas virtuais, o segundo tipo de máquinas virtuais, que são os Virtual Machine Scale Sets, ou conjunto de escala de de máquina virtual. Nesse caso, nada mais é do que um conjunto de VM de configuração idêntica. Isso daí é comumente chamado de cluster. Então, quando a gente fala que a gente tem um cluster de máquinas virtuais, é um conjunto. Então, a gente vai ter 3 máquinas virtuais rodando idêntica, fazendo uma mesma função. E elas estão fazendo balanceamento de carga. Então, você pode hospedar a sua aplicação numa Virtual Machine Scale Set, sua aplicação vai estar dentro ali das máquinas virtuais e vai ter um balanceamento de carga aqui, vai ter um balanceador de carga ali que vai mandar, ó, essa requisição vai para a máquina 1 porque a máquina 1 está com 20% só, enquanto a máquina 2 está com 30% de processamento, a máquina 3 está com 60% de processamento. Então, ele vai fazer esse balanceamento para você. E perceba, você vai ter muito mais capacidade computacional tendo um cluster de máquina trabalhando em conjunto para você do que somente uma máquina com um hardware muito gigante, entendeu? Em termos de preço, às vezes é muito mais barato você ter um conjunto de uma máquina de 4 GB, uma segunda máquina de 4 GB de RAM, uma terceira máquina de 4 GB de RAM, do que ter uma máquina só de 16 ou de 20 GB de RAM. Entendeu? Você consegue fazer o balanceamento ali da carga entre eles e acaba sendo muitas vezes mais performático e muito mais barato para a empresa também. E o número de instâncias pode aumentar ou diminuir conforme a demanda. Então, vamos pensar que você está numa demanda sazonal ali. Então, você tem um cluster ali que tem 3, você colocou como fixo que ele vai ter 3 máquinas virtuais dentro do cluster, no Virtual Machine Scale Set, mas você pode falar, ó, eu posso escalar até 20 máquinas virtuais. E o que acontece? Em demandas sazonais, vamos falar numa Black Friday, se sua aplicação VM1, VM2, VM3 está muito em gargalo, automaticamente o Azure vai escalar uma quarta máquina virtual, automaticamente uma quinta, automaticamente uma sexta, uma sétima. Então, essa parte de escalabilidade é todo por parte do Azure. A gente não precisa se preocupar. Todo por parte desse recurso que é o Virtual Machine Scale Set. Ele que é responsável de fornecer essa funcionalidade para a gente, essa característica. E como que essa distância aumenta ou diminui? A gente pode colocar a condição. Se a máquina está acima de 70% de CPU ou acima de 70% de memória RAM, escala uma. Se está abaixo de 30% no geral, vamos falar uma média de utilização de 30%, está abaixo de 30% e está com 4 instâncias, então diminui uma, então vai ficar com 3. Então, você tem uma infinidade ali de opções, de condições que você pode fazer para trabalhar ali com o Virtual Machine Scale Set, que você pode fazer para escalar a sua máquina, a sua infraestrutura aí, para aguentar as cargas sazonais, igual pico de tráfego igual acontece no Black Friday, que é milhões de usuários fazendo milhares de requisições no mesmo minuto, no mesmo segundo. Então, tipo, o Virtual Machine Scale Set é basicamente para demandas em que você não sabe, não tem uma previsão de como que vai ser a carga de trabalho, ou você tem uma previsão para demandas sazonais. Porque em algum momento você pode chegar ali só a Black Friday, você pode escalar para 15 servidor, passou a Black Friday, você só fica com 3 máquinas virtual. Então perceba, você não precisa se preocupar com nada, ele faz automaticamente para você e volta automaticamente para 3. Então você só pagou no momento da demanda alta ali,
que foi na escalabilidade. Depois vai voltar para 3 e vai continuar a cobrança normal. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre cenários de uso da VM. Então, a gente pode falar, igual eu já mencionei, durante a fase de desenvolvimento, então, durante a fase de desenvolvimento de uma aplicação, você pode utilizar uma VM ali, instalar um Visual Studio, instalar um IntelliJ, um Rider, um VS Code e começar a codar. O segundo caso de uso aqui, no caso, o cenário de uso, é na execução de aplicação na nuvem. Então, eu preciso executar meu aplicativo, seja em produção, seja em teste, seja em desenvolvimento, entendeu? Então, durante a fase de desenvolvimento, você precisa executar seu aplicativo para testar. Você está desenvolvendo a feature, você precisa testar. Então, você pode testar tanto localmente na sua máquina, como, quero testar no ambiente, numa configuração que vai ser parecida com o ambiente produtivo. Então, você pode ter um ambiente de desenvolvimento ali, em que você pode testar suas coisas. Você vai ter um ambiente de teste, que é um ambiente oficial, que é um ambiente que pode testar as coisas, entendeu? Então, basicamente, você pode utilizar para execução de aplicações. Instalar lá as suas aplicações no IIS ou em algum servidor que está rodando lá dentro. Um outro cenário de uso bem comum é a extensão de infraestrutura, ali que você consegue fazer as VMs. Então, muitas vezes você tem uma VM ali. Vamos falar que você tem um data center na sua empresa, dentro da sua empresa, um data center mesmo, em que você tenha a VM ali. Então, o seu data center já não comporta mais ter provisionamento de novas VMs ali dentro. Eu vou provisionar mais uma máquina virtual dentro desse meu data center para rodar aqui. Não suporta mais. Então, o que você utiliza uma VM no Azure, ali no caso? Para extensão de infraestrutura. Aqui eu preciso comprar hardware, preciso comprar memória RAM, preciso comprar disco, e demora para chegar. Mas não, quando você está ali na nuvem, quando você está utilizando uma virtual machine ali na nuvem, você consegue fazer uma extensão de infraestrutura muito rápida. É só clicar no botão, basicamente escolher o sistema que você quer, as opções que você quer e mandar criar. Em torno de 10 minutos está pronto e você pode fornecer essa máquina virtual para uso para alguma pessoa dentro da empresa, ou seja, para uma pessoa terceirizada. Réplica de aplicação. A gente consegue fazer um cenário de uso muito interessante com a VM, que é quando a gente trabalha com backups de aplicação. Então, vamos supor que sua aplicação está rodando numa região muito específica, está rodando aqui na região do Brasil. E, por algum motivo, terremoto, tsunami, chegou lá na região e pá, matou a região, entendeu? Num cenário de uso bem interessante com a VM, o que você pode fazer? Você pode escalar uma VM, você pode, aliás, no caso, criar uma VM em uma outra região. Nesse caso, vamos falar que eu quero criar uma VM ali nos Estados Unidos, na região ali nos Estados Unidos, e que ele vai ser que essa VM vai ser a réplica da minha aplicação. Se acontecer alguma coisa aqui no Brasil, eu tenho uma réplica rodando lá nos Estados Unidos. Então, automaticamente, eu posso ter um balanceador de carga ali, um gateway ali, que começa a fazer o roteamento dinâmico. Em vez para o Brasil, ele detecta que o Brasil está fora, opa, vou jogar lá para minha réplica de aplicação que está rodando nos Estados Unidos. Até aqui o servidor do Brasil voltar ao normal. Quando voltar ao normal, você pode virar novamente o tráfego e vir novamente para o Brasil. Então, ele funciona um cenário de uso, um caso de uso muito comum aí, como réplica de aplicação. E por último, mas não menos importante, é para a migração de servidores locais para a nuvem. Então, vamos falar, eu tenho meu data center que eu estou rodando 2 aplicações, 3 aplicações ali, e eu queria começar a utilizar o Azure. Então, basicamente, o que você vai fazer? Vai criar uma VM ali, vai escolher a imagem, vai escolher o tamanho, o disco, tudo que você precisa e vai fazer a migração da aplicação da VM do data center que está local na empresa para VM que está no Azure. Muito simples. É basicamente você copiar as configurações da VM que está local para o Azure. Logicamente, você vai precisar fazer pequenos ajustes, coisa e tal, mas é muito simples. Daí você só vai inverter o destino da implantação. Em vez de você implantar no seu data center, você vai implantar ali na sua VM do Azure e tudo vai estar rodando perfeitamente. Beleza, e agora eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui a criação da máquina virtual. Aqui, pessoal,
eu basicamente já criei uma máquina virtual aqui, porque ela demora um tempinho, demora uns minutinhos até criar aqui, então já deixei uma criada aqui, para mim abordar alguns assuntos internamente da sua instância, mas deixa eu mostrar, quando você está precisando criar uma máquina virtual, tudo certinho, então essa daqui é a carinha do Azure, o portal do Azure principal aqui, vamos lá. Então, o que você precisa fazer? Vamos procurar por Virtual Machine. No meu caso aqui, eu estou utilizando o portal em inglês. Então, é Virtual Machine. No seus casos, no caso de vocês, aí vocês provavelmente, se estiverem utilizando em português, vai ser máquina virtual. Então, Virtual Machine aqui. Perceba, eu já tenho uma máquina virtual criada aqui, ó, na localização do Brasil, e o status dela está stopped, porque eu só criei, mas não utilizei mais. Então, tipo, ela entrou em estado inativo. Vou dar um create aqui. Então, perceba, aqui ó, tem virtual machine, Azure Virtual Machine with Preset Configuration, Azure Arc, and Azure VM Solution Virtual Machine. Então, a gente tem essas opções que a gente, quando clica aqui no Create, mas a opção que a gente mais necessita é essa opção de criar uma máquina virtual. Então, telinha de criar uma máquina virtual. Sempre a gente tem que escolher uma subscription. Então, aqui, eu escolhi a minha subscription aqui, do próprio programa Ambassadors, aqui da Microsoft, em que eu ganhei alguns créditos. E aqui a gente tem que definir um resource group. Sempre um recurso ele tem que estar dentro de um resource group. Um resource group ele vai estar sempre de uma subscription. Então, no caso aqui do resource group, eu tenho 3 resource group aqui criados. No caso, aqui eu posso escolher a AZ900. E beleza, ele vai criar aqui dentro do AZ900. Nome aqui eu preciso dar o nome da minha máquina virtual. Então, vamos, por exemplo, aqui. AZ900 Challenge. Aqui ele vai dar um OK e está tudo perfeito. Aqui você pode escolher a região que você quer. Então, perceba, a gente tem bastante regiões daqui que a gente consegue providenciar uma máquina virtual. O único ponto é quando a gente escolhe regiões diferentes, também a precificação vai ser diferente. Então, o Brasil ele vai ser um pouco mais caro do que Estados Unidos. É muito comum disso acontecer. Então, depois tem uma tabelinha lá de preço passo aqui, que é o Azure Calculator. Esse daqui é o responsável por você fazer um cálculo das suas máquinas virtuais, tudo bonitinho, e você consegue ver ali tudo certinho o custo, tá? A gente não vai entrar em detalhes, mas a gente tem aqui o Pricing Calculator e você consegue saber a região. Então, perceba, aqui nessa região, então aqui você consegue ver as regiões. Então, ó, tô East West. Então, vamos mudar aqui para o Brasil. East West está dando R$ 693 aqui. Mudando para o Brasil, deixa eu baixar o Brasil aqui. Ó, já deu 925. Então, é uma diferença bem grande, entendeu? Uma diferença de mais de R$ 200 aí. Ou, basicamente, deixa eu só confirmar se é R$ 200 mesmo, né? Um pouco menos. De R$ 200 aí. Mas é uma diferença interessante, é uma diferença muito grande, entendeu? Então aqui você Azure Calculator aqui, ou calculadora do Azure, você consegue calcular todos os custos do seu serviço. Então basicamente aqui, voltando aqui, vamos escolher aqui Brasil, né? Aproveitar para gastar os créditos que a gente ganha do Ambassadors. A próxima opção aqui, a gente pode escolher se a gente quer um Virtual Machine Scale 7. Entendeu? Aquilo que a gente falou. A gente tem a possibilidade de escolher, de replicar essa mesma máquina virtual em diferentes zonas aqui, entendeu? Mas no nosso caso, eu não vou querer. É só para entender como que funciona, então eu não vou querer nenhum tipo de redundância. Mas é aqui que a gente define se a gente quer um Scale 7 ou não. E aqui a gente fala qual que é o nível de segurança. Bem standard aqui. E aqui é onde está as imagens. Então, percebam, por padrão ele já veio o Windows 10 Pro aqui. Eu não sei se é o
padrão que vem para todo mundo, mas é a última máquina virtual que eu gerei, foi com o Windows 10 Pro. Então pode ser que ele pegue o padrão da última. Mas se você bater o olho aqui, ele tem o Windows 10, o Windows 11, o Windows Server 2019, o Ubuntu na versão 1.20.04, que não é a última ainda. A última é a versão 22, daqui é uma penúltima. E a gente tem algumas distribuições do Linux aqui, igual o Ubuntu que eu já falei, o SUSE, o Red Hat, o Oracle, o Linux, o Debian e alguns Windows Servers para data center aqui. E aqui a gente pode clicar para ver muito mais imagens do que essas. Aqui são só algumas das opções. Então, no caso aqui, eu vou deixar como Windows 10 aqui. No nosso caso é um x64, porque ainda a gente não tem arquitetura ARM64 ali no Paul Windows. Descendo um pouco mais, aqui a gente pode escolher o tamanho. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente pode escolher o tamanho. Então, olha que coisa maravilhosa aqui. Então, aqui a gente pode ver, tem algumas opções aqui de máquina virtual. Então, tem série D, série B, série E, série F, no nosso caso, e cada um tem as suas diferenças, tem os seus preços. Então, você pode perceber aqui, a gente tem um B2S aqui, ela tem basicamente 4 GB de RAM, ela custa 269, mas também a maior dela, que é o B16MS, ela tem 64 GB de RAM e custa 4.305. Então, tem preço para todos os para toda a clientela. A gente tem preço aqui. O que é mais importante você saber aqui, qual que é o propósito da sua máquina virtual. Com esse propósito em mente, você consegue dimensionar a melhor máquina virtual para você utilizar naquele momento, para você distribuir para as pessoas. No nosso caso aqui, eu vou utilizar essa 269, como já falei, a gente tem que queimar um pouquinho de crédito, né? E bora lá. Aqui a gente consegue, aqui é onde que a gente define username and password. Então, basicamente, vamos colocar qualquer coisa aqui, porque é só para exemplificar. E basicamente, aqui embaixo, aqui a gente passa o password e confirma o password aqui, que seria a senha. E aqui embaixo a gente fala que regras basicamente de roteamento de internet para sua máquina virtual. A sua máquina virtual, ela tá pública? Ela não está pública, então coloca como nome aqui. A máquina virtual ela vai estar pública, vai? Então ela vai estar pública para qual coisa? Vai estar pública para esse HTTP, para essa porta aqui, porta 80. Vai estar pública para a porta 443. Vai estar. Quando a gente fala tá pública para a porta tal, quer dizer que essa porta vai ser acessível da internet. Uma máquina virtual ela vai ter um IP e essa porta vai ser acessível da internet. Ela tá acessível através da porta 22, ela está acessível através da 3389, que é basicamente conexão remota, que é quando você acessa a sua máquina virtual de forma remota lá. Então, basicamente, essas opções. E depois pode dar um review create. Aqui, se você for para discos, tem a opção de escolher Premium SSD, Standard SSD ou Standard HD. Todas as opções, tem networking aqui que você pode vincular, pode criar uma rede específica para a máquina virtual para você ali e boa. Management, aqui que você dá permissão de acesso, utilizar usuários do Azure Active Directory para acessar aqui, tudo certinho. Você pode monitorar essa máquina virtual também. Tem essa aba Advanced aqui, que fala, tem algumas coisas que você, performance NVMe aqui, são coisas para melhorar a performance, para melhorar a capacidade da sua máquina virtual. Enfim, terminou, review create e sua máquina virtual será criada. Nosso caso aqui, eu já criei uma máquina virtual. Vamos lá, eu criei essa máquina virtual aqui para mostrar para vocês. Rapidinho. Então, essa máquina virtual, ela tem um IP público 4.228.200.171. Então, quer dizer que a minha máquina virtual, ela está disponível na internet, porque eu coloquei que ela deveria estar disponível. Ela tem esse IP
E se eu digitar esse IP 2.80, ela deveria acessar. Se eu digitar 2.443 é a HTTPS, que deveria acessar também, mas tem um outro carinha aqui que fala se a gente pode acessar ou não. Então, deixa eu mostrar aqui. Quando a gente cria uma máquina virtual, a gente também cria, automaticamente ele já cria um virtual network ali para a gente, e dentro desse virtual network você consegue criar algumas regras, igual está aqui, ó. Eu tenho o Network Watcher aqui, opa, deixa eu voltar aqui. O que eu preciso é o Network Security Group. Então, aqui a gente tem um Network Security Group. Então, dentro desse Network Security Group aqui, é aqui onde que a gente fala que a gente quer permitir ou não permitir alguma coisa. Então, perceba, eu tenho como permissão aqui o 339, ele está permitido. Ah, não quero permitir, então eu crio aqui alguma coisa. Igual aqui, eu venho no Inbound Security Rule, eu posso falar, ó, o RDP na porta 3389 está permitido, mas eu não quero mais permitir, ou eu quero travar alguma outra porta. Então, eu posso escolher, eu quero a porta TCP, eu quero DP, eu escolho a porta de destino aqui, eu falo a prioridade que tem, e boa. Então, basicamente, aqui no geral, uma máquina virtual, ela vai estar dentro de uma rede privada, a máquina virtual, a rede privada, e ali você escolhe como que vai funcionar o tráfego, tanto de entrada como de saída. Você pode filtrar o tráfego, você pode falar que essa porta não está acessível, igual eu mostrei para você, aquela porta está acessível. E é isso. A gente já entendeu como funciona o provisionamento de máquina virtual, a gente já entendeu como que funciona a máquina virtual em si. A gente entendeu que uma máquina virtual nada mais é do que um sistema operacional virtualizado no Azure, onde que o Azure provê a infraestrutura, ou seja, o hardware físico para a gente só se preocupa com o sistema operacional e com seu gerenciamento, sua atualização, instalação de dependência, instalação do sistema, instalação do que for necessário para o seu contexto. A gente tem as máquinas virtuais, que é a Virtual Machine Scale 7, que são clusters de máquina virtual que potencializa a performance da sua aplicação e consegue como se fala, fazer uma cobrança mais justa de somente recursos que você vai utilizar quando você utilizar. Indo para a próxima parte aqui, outro tipo de máquina virtual, que é o Azure Virtual Desktop, ou na tradução, área de trabalho virtual do Azure. É basicamente um recurso que é muito parecido com máquina virtual. A única diferença é que ele vai ter o Windows 10 e o Windows 11 Enterprise. Ele oferece esses dois sistemas para você em multisessão. Então, basicamente, isso daí é para você fornecer para trabalhadores dentro da sua empresa. Ou ainda para pessoas de terceiro. Então, você contrata uma empresa de terceiro, essa empresa de terceiro ela tem uma máquina física para o pessoal de lá trabalhar, mas você não pode confiar nessa máquina física deles, porque você não sabe o que está instalado, você não sabe o nível de segurança. Então, o que, que você fala? Vou providenciar uma Azure Virtual Desktop para você, que basicamente é uma máquina virtual, e você acessa do seu computador, você acessa essa máquina virtual e faz tudo que você precisa nessa máquina virtual. Por que isso? Porque isso você potencializa a segurança, entendeu? Você não precisa dar acesso para o computador daquela pessoa. Você não precisa fazer aquele computador acessar a sua rede. Não, muito pelo contrário, você vai ter uma máquina virtual que vai estar rodando dentro da sua rede e que aquela pessoa vai acessar aquela máquina virtual e vai fazer tudo que precisa dentro daquela máquina virtual, o que potencializa a segurança. Então, basicamente aqui, o que é uma Azure Virtual Desktop? É um serviço de virtualização de área de trabalho. Basicamente, a virtualização do Windows 10 ou 11. Uso do Windows hospedado em nuvem em qualquer lugar. Então, basicamente, você pode estar no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Europa, você pode acessar a mesma máquina virtual, só precisa ter ali um notebook para você acessar a sua máquina virtual e boa. Mas o Azure Virtual Desktop você consegue acessar por macOS, você consegue acessar até pelo celular. Windows 10 e Windows 11 Enterprise multisessão. O que significa isso? Multisessão. Windows 10 e Windows 11 você pode criar até
10 usuários na mesma instância ali, no mesmo Windows. Então vamos falar, tem um Windows 10 que eu providenciei ali, uma máquina de 64 GB ali, coloquei 64 GB e eu vou providenciar 3 contas ali dentro do Windows 10 para mim fornecer para o pessoal que trabalha junto comigo. Basicamente é isso, multisessão. Então, nada mais é do que diferentes contas trabalhando no mesmo momento ali. Instalação de software de forma isolada. Então, eu estou na minha sessão, eu instalo o Visual Studio, não afeta a sessão do outro. Outra pessoa está lá, instala o IntelliJ, não afeta a minha sessão. E por aí vai. E a segurança, igual eu falei, que você vai estar num ambiente controlado, você vai dar acesso, preciso acessar o banco de dados, eu vou dar acesso a essa máquina virtual, acessar, conseguir se comunicar com o banco de dados. Eu não preciso dar acesso a um computador de terceiro, um computador de uma empresa que eu contratei, que eu não sei o nível de segurança, eu não sei o processo dele, eu não sei o quão seguro o processo deles são. Então, basicamente, eu controlo o ambiente tudo para o meu lado. Então, eu forneço a máquina virtual, assim aumenta a segurança aí de até evitar alguns vazamentos de informações ou acessos indevidos também. Beleza, a gente terminou agora a parte de máquina virtual. Tem dois tipos de máquina virtual, que é a Azure Virtual Machine, que é a parte ali que hospeda a aplicação e que você pode trabalhar também. E tem o Azure Virtual Desktop, que é específico para você para trabalhar, para trabalho no dia a dia, tipo, eu quero desenvolver alguma coisa, ou alguma pessoa de marketing precisa trabalhar em alguma coisa. Então, é especificamente para isso. Windows 10, Windows 11, com todo o suporte de aplicações que ele tem. Para a próxima aqui, Azure Containers. Agora a gente vai entrar num assunto que ele puxa um pouquinho da máquina virtual e é basicamente como se fosse um outro padrão, uma evolução, uma forma diferente de utilizar o sistema operacional para rodar suas aplicações. Essa parte do Azure Container, ele é específico para a execução de aplicações. Então, ele, diferentemente da máquina virtual em que você consegue trabalhar e instalar software e você consegue rodar, aqui no Azure Container, basicamente, ele é voltado para aplicações no dia a dia. Então, vamos supor que você está desenvolvendo uma aplicação em .NET, uma aplicação em Java, uma aplicação em Node.js. Então, basicamente, você utiliza containers. Mas, basicamente, o que são containers? Containers, neste caso, são ambientes virtualizados de execução de aplicação. Então, basicamente, veja aqui. A gente tem várias aplicações. A aplicação A, aplicação B, aplicação C, aplicação D, aplicação E e aplicação F. Então, a gente tem o Docker. O Docker é uma engine ali de container ali que roda ali os seus containers e ele faz interface com o sistema operacional. Beleza? Os containers são leves e projetados para serem criados, dimensionados e interrompidos dinamicamente. Então, basicamente, um container nada mais é. Vamos falar que você. Eu vou fazer uma analogia bem interessante aqui, bem simples. Vamos falar que você tem uma caixinha de sapato ali. Vamos falar que a minha aplicação vai rodar naquela caixinha de sapato. E só naquele contexto da minha caixinha de sapato. Então, dentro daquela minha caixinha de sapato, eu vou ter tudo que eu preciso para rodar a minha aplicação. Entendeu? Então, é bem enxuto ali o que eu vou ter. E ele é bem específico para a arquitetura de microserviços. Não vamos falar que a aplicação A é o microserviço A, microserviço B, microserviço C. Microserviço A é cadastro de produto, microserviço B ele é responsável por cadastro de usuário, microserviço C é responsável por pagamento. Então, você consegue fazer uma arquitetura de microserviço, onde cada aplicação vai ter um domínio, é responsável por um domínio da aplicação. Então, basicamente, isso é container. E aqui a gente pega um pouquinho da diferença da máquina virtual com um container. Então, perceba, aqui a gente tem a máquina virtual aqui, que está rodando a aplicação 1, a aplicação 2 e a aplicação 3. Então, perceba que na minha infraestrutura, eu preciso, para mim rodar 3 aplicações, eu preciso de 3 sistemas operacionais
rodando. E basicamente esse sistema operacional é um sistema operacional completo. É um sistema que, inclusive, tem interface, tem tudo que você precisa para acessar, mas você está utilizando esse sistema somente para rodar. Uma máquina virtual, igual eu falei para você, o Windows 10, o Windows 11, o Windows Server ali, que vai ter uma interface. Mas perceba, cada aplicação vai ter o seu sistema operacional, o que acaba sendo um desperdício de recurso. Muitas vezes, eu preciso escalar a aplicação, o app1 aqui, eu preciso criar uma segunda instância. Mas eu preciso subir o sistema inteiro antes para daí eu rodar ele. Então, para subir o sistema inteiro é muito trabalhoso, a performance cai lá embaixo. E a demora para você subir um sistema ali inteiro, vamos se falar de 10 a 15 segundos, e muitas vezes sua requisição está tão alta que você não tem espaço para esperar de 10 a 15 segundos, você precisa ser um pouco mais rápido. Então, esse é o pulo do gato quando a gente trabalha com container. Então, basicamente, aqui a gente tem a nossa infraestrutura, tem um hypervisor aqui, e a gente utiliza os sistemas operacionais. Um sistema para rodar uma aplicação. No caso do container aqui, quando a gente está utilizando um container, ele funciona um pouquinho mais diferente. Então, a gente pode utilizar diferentes containers, ou seja, diferentes aplicações em sua caixinha, e essas caixinhas vão ser várias em um só sistema operacional. Então, perceba aqui, eu tenho um sistema operacional e eu tenho a interface. Essa interface Container Engine aqui, ela faz interface. Então, sempre que um app1 aqui, ele precisa de alguma interface do sistema operacional, um I/O da vida, ler alguma coisa do pendrive, pegar algum arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai conversar com essa engine vai chamar o sistema operacional vai fazer tudo, retorna para a engine vai retornar aqui para sua aplicação. Aplicação 1 para aplicação 2 para aplicação 3. Então, basicamente, ela é uma interface entre o sistema operacional e a aplicação. Então, perceba aqui, o sistema operacional é único. Então, todas as aplicações aqui dentro compartilham o mesmo sistema operacional. E o que é bom nisso daqui? Se eu precisar criar uma nova instância da aplicação 1, é bem rápido, eu não preciso subir o sistema operacional inteiro novamente. Ele já está rodando. Então, é só eu replicar a minha aplicação 1 ali e ela já vai estar rodando ali em questões de segundos, tipo 2, 3 segundos ou até menos, a sua aplicação já vai estar rodando ali. Então, basicamente, essa é a diferença de uma máquina virtual. Uma máquina virtual, a gente tem uma máquina virtual rodando uma aplicação. Logicamente, a gente pode rodar mais aplicações dentro de uma máquina virtual, mas muito vai depender do contexto e da demanda que essa aplicação vai ter. Muitas vezes está rodando duas aplicações em uma máquina virtual, só que uma aplicação está com tanta requisição que está engargalando a segunda. Então, a performance da segunda vai estar afetado, porque está dentro de uma máquina virtual ali, e eles estão compartilhando um recurso. Mas no container, embora ele esteja compartilhando o mesmo sistema operacional, o container é uma unidade muito básica ali, que vai utilizar só o sistema operacional ali rapidamente e boa. Beleza, pessoal. Então a gente viu um pouquinho sobre máquina virtual, a gente falou um pouquinho sobre container, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Azure Functions, basicamente, diferentemente ali da máquina virtual, o Azure Functions é um recurso serverless, ou seja, um recurso sem servidor, ao pé da letra, o que muitas vezes pode dar uma falsa sensação, tipo, um recurso sem servidor. Beleza, onde que eu vou rodar minha aplicação? Minha aplicação vai rodar por osmose? Entendeu? Tipo, é só uma reflexão. Quando a gente fala serverless nesse contexto, a gente não quer dizer que a nossa aplicação vai rodar por osmose, tá? Mas a gente quer dizer que a gente não precisa se preocupar com a nossa infra. Então, nesse caso, eu quero criar uma função, eu quero criar uma aplicação de REST API, vai ser uma aplicação HTTP ali que vai fornecer interfaces, endpoints ali para você, para você chamar via HTTP ali. E o que você vai preocupar? Somente com a aplicação. A máquina que vai rodar o seu código já não é problema seu.
no bom sentido. Tipo, não é você que vai se preocupar. No serverless, você se preocupa com o código. A infraestrutura é totalmente gerenciada pelo Azure. Você não precisa se preocupar com infraestrutura em momento nenhum. No Azure Function também é pago conforme o uso. Então, conforme a gente utiliza ali, ele vai ser cobrado. Então, se a gente está utilizando nossa função, vamos falar que você escreveu, tem um endpoint ali que retorna os modelos de carro da Honda. Bem específico, né? Adoro Honda. Mas vamos falar que você tem um endpoint que traz os modelos de carro da Honda. Então, essa é a sua função. A sua função é somente trazer os modelos de carro da Honda, entendeu? E você não precisa se preocupar com a infraestrutura. Logo, no momento em que eu não estou utilizando, então vamos falar que você utilizou por 4 horas seguidas aquele endpoint, e depois, o restante do dia, ele não vai ser mais utilizado, portanto, ele vai ficar inativo, você não será cobrado pelo não uso daquilo. Por quê? O serverless é uma otimização de recurso. Neste caso, você paga quando você utiliza. Logo, a sua infraestrutura vai ser totalmente gerenciada pelo Azure. O Azure vai estar rodando a sua função em algum lugar, uma máquina virtual em algum lugar. Então, a gente não precisa se preocupar com a infraestrutura. A gente não precisa se preocupar. Como a gente não se preocupa com infraestrutura, e a gente não tem um servidor igual uma máquina virtual, que eu provisionei a máquina virtual. A máquina virtual vai estar 24/7 para mim lá. Em qualquer momento eu posso acessar. Ali que ela vai estar lá, ela está provisionada, porque eu criei ela no Azure Function é diferente. Como o Azure gerencia isso daí, então, tipo, a gente não tem uma infraestrutura provisionada. Então, você vai pagar somente conforme o uso. Não necessita manter recursos provisionados. Igual eu falei, você não precisa de uma máquina virtual por trás. Para rodar, logicamente, dependendo a camada. No Azure Function, vamos se falar, tem 3 tipos de camada. Tem a camada Consumption, a camada Premium e a camada isolada. E quando a gente, saindo da camada Consumption, que é a camada em que de fato serverless, onde que a gente não precisa gerenciar a infraestrutura, as outras você tem uma máquina virtual rodando por trás, mas isso daí é para cenários muito específicos, onde você precisa um controle, onde você precisa de isolamento ali. No Azure Function, basicamente, a sua função vai estar hospedado com milhares de outras funções compartilhando recurso, mas não quer dizer que vai afetar a performance da sua aplicação, até porque o Azure tem que garantir a performance e a escalabilidade da sua aplicação. A preocupação é apenas com o código e não com a infraestrutura, então a gente não tem infraestrutura ali, não tem nada. Escalabilidade automática e gerenciada pelo Azure, então vamos falar. Se você está numa demanda ali muito grande, hoje é Black Friday, eu preciso ficar de olho ali na minha function. Então, basicamente, quando você perceber ali, a sua function vai estar escalada, vai estar sendo escalada automaticamente. Então, não importa se você em um momento tem 10 usuários, em um outro momento vai ter 100 mil usuários. É uma diferença muito grande ali. Não vai acontecer essa discrepância tão grande, mas vamos falar, eu tenho 10 usuários nesse minuto, no minuto seguinte eu tenho 1000 usuários, porque começou uma promoção. E no minuto seguinte tem 10 mil. E ele sobe de 10 em 10 mil. Quem gerencia a escalabilidade vai ser o Azure. Então a gente não precisa se preocupar nada. A função vai continuar respondendo. Sendo necessário ter 20 instâncias, 30 instâncias, a função continua responsiva para a gente. Então o Azure gerencia toda essa escalabilidade para garantir a performance para a gente. E o Azure Function você pode trabalhar com funções como sem estado. Então, uma função, basicamente, igual eu falei, eu preciso uma função ali que vai retornar os modelos de carro da Honda. Mas eu preciso guardar estado? Se eu não precisar guardar estado, você pode criar uma função que é sem estado, que para cada
requisição que você faz, ela sempre vai retornar o mesmo resultado, a não ser quando você adiciona um novo modelo aí, daí ele vai adicionar um pouco mais. Mas quando eu falo sem estado e com estado, sem estado é que não vai guardar estado nenhum. Com estado, o que acontece? Ele vai guardar a resposta do primeiro e com base na resposta dessa primeira função, eu vou utilizar numa segunda função. Eu posso ter uma função concatenada, que eu chamo uma função e depois chamo uma segunda função. E daí, nessa chamada de segunda função, eu vou utilizar a resposta da primeira função. Então, isso daí é com estado. Basicamente é isso. Então, no geral, aqui fazendo um resumo geral, Azure Function, computação sem servidor ali, onde que a gente não precisa se preocupar com a infraestrutura, a gente paga somente conforme o uso e a gente só se preocupa com o código. Ou seja, quero desenvolver um endpoint ali, quero desenvolver minha aplicação e hospedar no Azure. Ponto. Só isso que a gente precisa se preocupar. A gente não precisa se preocupar com infraestrutura, máquina virtual, rede, absolutamente nada. A gente se preocupa com o nível de código, a gente se preocupa com o negócio. E basicamente agora a gente vai falar um pouquinho sobre as hospedagens que a gente tem no Azure. Então, a gente já falou um tipo de hospedagem, Virtual Machine, lá no começo, que você providencia tudo certinho, a sua máquina virtual, você escolhe basicamente a imagem, tudo certinho e provisiona. A gente tem como trabalhar com containers, o Azure Containers, que é um segundo jeito de hostear a aplicação, de hostear ali o que você precisa. E agora, o terceiro ponto, o terceiro jeito de você utilizar uma aplicação é você utilizar o serverless, em que você não, basicamente, não se preocupa com a infraestrutura, mas sim com o seu código. E a gente vai falar agora sobre o Azure App Service, ou serviço de aplicativo do Azure. Vou falar bem por cima, o serviço de aplicativo do Azure é um PaaS, onde que a gente não precisa se preocupar basicamente com o sistema operacional. Então, aí nesse serviço, basicamente, o que eu vou falar? Eu quero especificar se a minha hospedagem de aplicativo, eu quero hospedar uma aplicação .NET, eu quero hospedar um PHP, eu quero hospedar um Node, eu quero hospedar um Python. Então, basicamente, eu vou lá no serviço, vou lá no portal do Azure, Azure App Service, e falo em criar. O que eu vou hospedar? Eu vou hospedar um .NET, vou hospedar um PHP, vou hospedar um Node, vou hospedar um Python. Então, só isso que eu falo ali. E, basicamente, eu não preciso se preocupar com sistema operacional, atualização de sistema operacional, todas as coisas. Então, é plataforma as a service. Você tem uma plataforma de hospedagem que você não precisa se preocupar com nada de atualização da plataforma. Você só se preocupa com o seu código nesse momento. E basicamente um Azure App Service ele roda em cima de uma máquina virtual. Então a gente tem que ter um Service Plane ali, que é uma máquina virtual, e com base nessa máquina virtual, a gente tem o Azure App Service ali. E o Azure App Service ele gerencia tudo para você. Você não precisa se preocupar com essa máquina virtual, você não precisa se preocupar com nada. Você pode hospedar aplicações de REST API, ali que utiliza verbos HTTP, ou seja, endpoints. Então pode ter uma aplicação que você exponha endpoints para a internet, como o exemplo que eu já falei para você, eu tenho um endpoint que traz um modelo de carros da Honda, ali um outro endpoint que traz modelos de carro da Chevrolet, outro da Volkswagen e assim por diante. Eu tenho a minha instância da minha aplicação rodando. Vamos falar que eu tenho uma instância principal rodando. O WebJob nada mais é que uma instância rodando no background, que é rodando em conjunto com a minha aplicação. Então, esse WebJob, ele pode ser uma rotina bem simples. Então, uma rotina que eu pego um dado do banco de dados e jogo para um outro banco de dados. Eu posso ter uma rotina em que eu pego o dado de uma fila e jogo para o banco de dados, eu não preciso ter isso numa rotina na minha aplicação principal. Então, basicamente, eu consigo trabalhar ali com web jobs, ali tranquilamente. E esse web jobs ele vai ser executado ali na mesma instância da aplicação. Então, você pode falar, você pode definir, nesse caso, para você utilizar ele como Chrome Jobs, no caso, que são jobs agendados. Então, em determinado momento do dia, 1 hora da tarde, 5 horas da tarde, 10 horas da manhã, aquele job vai executar.
para fazer algum determinado tipo de coisa dentro da sua aplicação. E por último, a gente tem o back-end de aplicativos móveis. Então, vamos falar que eu tenho um aplicativo. Eu tenho aqui um iOS aqui em casa. Então, vamos falar que eu tenho o meu aplicativo, o meu iOS aqui em casa, que ele está hospedado lá na loja da Apple. Tudo certinho, eu baixo, ele está no meu celular. Só que nesse aplicativo meu, nos aplicativos em que eu instalo no meu celular, eu preciso trabalhar com dados. Então, da onde que vem esses dados? São dos backends. Então, nos backends eu posso hospedar o back-end de algum aplicativo que eu tenho no iOS ou no Android. Eu posso hospedar no Azure App Service e daí começar a utilizar ele. Então, tenho o meu aplicativo aqui no celular e meu back-end bem aqui rodando as coisas, tendo interface. Vamos falar que seria interfaces de HTTP, em que você utiliza verbo, get, post, put, para fazer as coisas. Vamos falar agora um pouquinho sobre Azure Virtual Network, ou rede virtual do Azure. Basicamente, uma rede virtual, vamos pensar no roteador da sua casa. Então, vamos pensar, dentro do roteador, quando você está utilizando o roteador da sua casa, você tem uma rede ali que o roteador que você utiliza aí do seu provedor de internet em sua casa, ele cria. Então, basicamente, isso é uma rede privada que você tem. Ninguém consegue entrar na rede, porque é uma rede privada, é uma rede que está somente dentro ali da sua casa, dentro do seu que o seu roteador está disponibilizando. Então, esse mesmo mecanismo eu posso replicar para o Azure. Então, eu posso criar rede virtual do Azure. E o que seria essa rede virtual? Então, essa rede virtual basicamente funciona igual o roteador aqui, e dentro dele eu vou ter os meus recursos dentro do Azure ali, tudo bonitinho. E o que é interessante de trabalhar com rede virtual ali no Azure? Isolamento. Então, vamos falar que eu tenho uma rede em que essa rede, com esses recursos que está aqui dentro, não vai ser acessível de fora. Então, ninguém de fora vai poder acessar essa rede. Ninguém de fora vai poder acessar o recurso em si que você está utilizando ali no Azure. Então, isso você aumenta a segurança da sua aplicação. Quando você trabalha com rede, você fala, eu quero uma comunicação entre recursos, uma comunicação estreita entre recursos. Então, você criando uma rede virtual, a comunicação vai estar dentro daquela rede virtual. Eu quero me comunicar desse serviço com esse serviço através dessa rede virtual aqui. Então, vai estar a comunicação ali dentro da rede virtual. A gente vai ter comunicação com recursos locais. Então, vamos supor que aqui a gente já tem um nível um pouco maior. Vamos falar que você tem uma rede de casa e essa rede de casa você fala, essa rede de casa vai ter acesso à rede do Azure. Aí, a partir daí, eu começo a acessar os recursos do Azure através da rede de casa. Mas quando eu saio da rede de casa, eu não acesso mais. Por quê? Somente a minha rede de casa é permitida acessar a rede ali que eu criei no Azure. Fora dessa rede eu não posso, então eu consigo fazer essa conexão entre redes. E aí, igual eu falei, roteamento e filtragem de tráfego, que tá tráfego de rede aí, desculpa pessoal, mas é tráfego de rede aí, então a gente consegue rotear, então a gente pode falar, desse IP, desse país a gente não aceita nessa rede virtual, ou desse IP, desse continente a gente não aceita, ou DIP que começa com 147 ou 58 a gente não aceita. Então tem várias regrinhas que a gente consegue fazer ali para filtrar o tráfego. Então, basicamente, uma rede virtual nada mais é do que só a rede que você tem em casa do seu roteador, só que virtual no Azure. Assim, você consegue aumentar a segurança da sua aplicação. Você coloca tudo a sua aplicação, tudo dentro de uma rede virtual e ela não está acessível fora da rede, ela está acessível somente ali dentro. Como que eu consigo acessar essas redes virtuais ali? Então, a gente tem um recurso muito interessante, que é o Azure Virtual Private Network. Basicamente, a gente vai trabalhar com um recurso que se chama Azure VPN Gateway. VPN nada mais é do que o jeito de uma criação de um túnel. Então, é basicamente um túnel. Então, eu tenho minha rede aqui, eu tenho um túnel para se conectar na rede do Azure. Ou eu tenho uma rede do Azure, que eu tenho um túnel que se conecta
com outra rede do Azure. Então, basicamente, é uma VPN ali que a gente vai utilizar um caminho de acesso. Basicamente, é um jeito de você, é uma permissão que você pode acessar de um lugar para o outro. Pense em duas cidades. Você vai estar em São Paulo, você quer ir para Campinas. Você vai por onde? Por uma estrada. Então, basicamente, é um túnel, um caminho que você percorre para poder acessar Campinas. Entendeu? No caso aí, você acessa uma rede na outra. Aí você pode conectar duas redes ou mais redes privadas em uma rede não confiável. No caso, quando a gente fala Azure Virtual Network ou até a parte de VPN, a gente está criando uma rede virtual, mas que mesmo assim ela está pública na nuvem. Então, basicamente, ela está na nuvem. Ela vai estar trafegando dados em uma internet pública. Embora esses dados de tráfego nela sejam privados, embora nesse caso seja dados criptografados. Então perceba, você tem uma rede aqui, você tem outra rede aqui. Esse túnel aqui que você está fazendo a comunicação é um túnel público de uma internet. Que está público na internet. Logicamente que essa conexão vai ser privada, logicamente que essa conexão vai ser criptografada. Então, para aumentar a segurança. E aqui você consegue fazer conexões de databases locais, conexão de dispositivos individuais a redes virtuais. Então, basicamente, se quer acessar do seu telefone alguma coisa que você tem que estar dentro de uma rede, então você fala, para você acessar isso daqui, você precisa estar dentro dessa rede aqui para você conseguir acessar. E basicamente é isso, a rede virtual. Então, aqui eu tenho um exemplo de como que funciona a rede virtual. Então, eu tenho o Azure VNet, que é o Virtual Network aqui. E dentro dele, eu tenho uma máquina virtual que acessa um banco de dados SQL. SQL Server ali pode ser um Oracle, no caso aí, que também é SQL, mas nesse caso é o SQL Server. Então, vamos falar que dentro do contexto aqui, a minha máquina virtual consegue conversar com o banco de dados. Por quê? Eles estão dentro de uma rede virtual. Aqui, uma virtual network. Eles conseguem. A minha VM consegue conversar com o mundo externo? Sim e não. Se você falar, minha VM não vai conversar com o mundo externo, então ela não vai conversar. Por quê? Eu tenho uma rede virtual aqui que eu estou roteando e filtrando e eu posso colocar condições. Então, eu posso falar, eu não quero que essas máquinas virtuais acessem a internet. Ou não. Ou eu posso falar que uma Azure VNet aqui, eu posso falar, a minha Azure VNet está acessível através de um IP público. E esse IP público, nessa porta, acessa essa Azure VM aqui. Também posso. Então, basicamente, é um estilo mais, um aumento de segurança para nosso ecossistema. Nesse caso aqui, basicamente, eu estou demonstrando como funciona realmente a VPN. Então, aqui eu tenho meu recurso Azure VM e o meu SQL Server. Então, perceba, eu tenho meu computadorzinho aqui, tudo certinho. Vamos supor que eu estou em casa, tudo certinho. Eu quero acessar a minha VM ou quero acessar meu banco de dados. Se eu não tiver uma VPN aqui, vamos se falar, para permitir acesso aqui, eu não vou conseguir acessar. O que a VPN vai fazer aqui? Todo esse tráfego que sai daqui, dessa VNet aqui, dos meus recursos, até meu computador, ele vai passar pela internet, ele vai passar publicamente pela internet, só que ele vai passar criptografado. Entendeu? E, basicamente, o que a VPN vai falar é, esse computador pode acessar essa rede. Só vai precisar criptografar as informações. E através da VPN eu consigo ter esse acesso. E agora a gente vai falar um pouquinho de um outro recurso que também é relacionado com rede virtual, só que ele funciona de um pouquinho diferente, que é o Azure Express Route. Aqui. Basicamente, o que ele faz? Ele faz uma extensão da sua rede local para a rede na nuvem. Então, você consegue estender. Então, eu tenho minha rede local aqui, eu consigo acessar a minha rede aqui na nuvem.
O que ele também consegue fazer? Conexões e serviços da Microsoft, Azure e Microsoft 365. Então, vamos falar aqui da minha rede local. Só da minha rede local eu consigo acessar o OneDrive da empresa, que é um dos recursos do Microsoft 365 ali. Então, vamos falar aqui somente da minha rede local, que daí eu tenho um Express Route, que daí eu consigo conectar com servidores do Microsoft, do Azure, do Microsoft 365 que eu tenho acesso. Então, perceba, é um jeito de você aumentar a segurança, porque você fala, somente através dessa rede é possível acessar esse recurso. Então, novamente, é uma rede virtual ali que você fecha ali a conexão. Eu vou mostrar uma pequena diferença que faz uma pequena diferença entre rede virtual e Express Route, pequena diferença que faz uma grande diferença no final. Interessante trocadilho. Bom, o Azure Express Route ele também conecta escritórios a data centers, aí, faltou um pouquinho, desculpa pessoal, a serviços da Microsoft. Vamos falar, esse data center aqui ou esse escritório se conecta no serviço da Microsoft. Outro escritório não, mas nesse caso, um exemplo, que esse escritório ou este data center se conecta aos serviços da Microsoft. Vamos falar que você tem um data center ali, algumas informações que você precisa mandar para o Azure, entendeu? Mas você não tem acesso direto ao Azure, é o data center que tem que ter acesso direto ao Azure. Então, você vai criar ali uma conexão entre o data center e o serviço da Microsoft utilizando o Express Route. Um penúltimo ponto aqui, as conexões do Express Route não passam pela internet pública, e aqui que está o pulo do gato, que eu vou demonstrar para vocês. Então, basicamente, aqui, a conexão que a gente tem do Express Route. Então, perceba, aqui eu tenho a rede do cliente, aqui tudo certinho. Eu tenho a conexão, tudo acontecendo aqui, conexão primária, conexão secundária, ali do Express Route, para se conectar no servidor do Azure, no servidor da Microsoft, no geral aqui. Então, perceba que quando a gente utiliza um Express Route, a gente faz uma conexão privada e a conexão, todo o tráfego que a gente tem dentro dessa rede virtual, ela não passa mais pela internet pública. Aqui eu até mostro para vocês um pouquinho. Então, a gente tem aqui os nossos servidores on-premises. Vamos falar que esses servidores on-premises seriam um data center ou até mesmo a nossa máquina local aqui. E a gente tem a Crowd aqui da Azure. Então, a gente pode utilizar o Express Route aqui, que o que ele vai fazer? Vai fazer uma conexão privada. Ele vai abrir um caminho único em que não vai estar disponível na internet. Basicamente, ali, ninguém vai conseguir acessar. Não vai ter um IP público ali na internet para você conseguir acessar. Então, basicamente, é uma interface de comunicação entre a sua rede diretamente com os servidores da Microsoft, sem passar pela internet pública, com certeza. E aqui embaixo, eu mostro a diferença de uma rede virtual, que é quando a gente utiliza um VPN Gateway aqui. Então, perceba, eu tenho meu on-premises aqui e eu tenho os meus recursos na nuvem aqui. E eu tenho um túnel aqui. Esse túnel vai estar criptografado, logicamente, igual está voltando. Esse túnel vai estar criptografado, igual está mostrando aqui, tudo certinho. O meu on-premises vai ter um endereço IP e os meus recursos aqui vão ter outro endereço IP, eles vão se comunicar através desse endereço IP, através desse túnel que vai passar pela internet pública. É a única diferença. Então, por que ele é criptografado? Porque ele passa pela internet pública. No Express Route, a gente não tem isso, ele é totalmente uma conexão privada, ele não passa pela internet. Beleza? E aqui a gente termina a nossa primeira parte de conhecer alguns recursos do Azure. Então, a gente falou sobre Azure Virtual Machine, a gente falou sobre containers, a gente falou sobre functions, a gente falou sobre app service, a gente falou um pouquinho sobre máquina virtual e agora, por último, a gente vai entrar um pouco a respeito dos serviços de armazenamento do Azure, que é um outro tipo de armazenamento. A gente tinha os serviços de computação,
ali, que é os serviços de hospedagem, ali de aplicações, a gente tem os serviços de armazenamento do Azure, que servem para armazenar dados em geral. Aqui a gente tem o Azure Storage Account, que é o serviço de armazenamento do Azure, ou seja, conta de armazenamento do Azure. E basicamente é uma conta exclusiva de armazenamento de dados. Então, esses dados a gente pode levar em consideração documento, Word, um Excel, um PowerPoint, uma foto, algum PDF, pode ser qualquer tipo de arquivo, pode ser um vídeo, pode ser um filme inteiro que você pode gravar lá dentro, pode ser um áudio, pode ser uma música inteira que você pode gravar lá dentro. Então, basicamente, é um serviço de armazenamento de dados gerais ali. E esse serviço ele pode ser acessado de qualquer lugar do mundo via HTTP ou HTTPS. Então, a gente pode ter uma criptografia ali na requisição ou não. Então, tipo, eu fiz ali eu fiz o upload de uma foto minha ali, tudo certinho. Ele vai estar acessível ali, via HTTP, de qualquer lugar. Eu fiz o upload da minha foto. Tô a foto aí, veja a foto aí. Então, você pode fornecer um HTTP para uma outra pessoa de um outro lado do mundo, de qualquer lugar do mundo, e essa pessoa pode acessar esse seu arquivo através do HTTP. Ele é durável e altamente disponível, ou seja, durável, que tipo, você armazena e ele vai ficar lá, disponível para você. Ele é seguro, porque todos os arquivos são gravados, criptografados dentro do recurso. Então, tipo, total segurança. Ele é totalmente gerenciado pelo Azure, então é, é um outro estilo também de configuração, que também já é conhecido também do Azure Function ali, meio parecido, mas perceba que o Azure Storage Account, quando a gente provisiona ele, a gente não precisa se preocupar com infraestrutura, com disco, com capacidade, aonde que a gente vai guardar ele. Ele é totalmente gerenciado pelo Azure. E ele vai ser cobrado também pelo armazenamento, vai ser cobrado ali pela taxa de saída, taxa de transferência de rede ali. E ele é totalmente escalonável também. Então vamos falar que nesse determinado arquivo você pode ter uma pessoa acessando, 10 pessoas acessando, 50 pessoas acessando, 80 mil pessoas acessando o mesmo arquivo. Ele vai ser escalonável e vai estar disponível para todas as pessoas. Então, basicamente, o Azure Storage Account é um serviço de armazenamento de dados gerais ali, altamente confiável, resiliente, escalonável e totalmente gerenciado pelo Azure. Você não precisa se preocupar nada, você só cria a conta, manda os arquivos e o Azure se preocupa com todo o resto para você. E aqui a gente vai falar sobre os tipos que a gente tem. Então, a gente tem aqui o Azure Blob Storage, Data Lake Storage, Azure Files, Azure Queue, Azure Table e Azure Disks. Então, a gente tem várias coisas aqui. Azure Blob Storage são arquivos. Vou falar um pouquinho mais sobre o Azure Blob Storage aqui, mas no geral, Azure Blob Storage é basicamente para arquivos gerais ali em que não tem estruturado, já vou abordar um pouquinho mais sobre isso daí. Data Lake Storage, como o nome diz ali, é basicamente um oceano de dados ali. Então, é basicamente utilizado para Big Data. Então, você joga muitos dados lá dentro e depois, posteriormente, você pode fazer algum tipo de processamento, algum tipo de coisa. Azure Files, basicamente, ali você pode trabalhar com qualquer tipo de arquivo, ele funciona como um servidor de arquivo. Então, vamos falar que eu tenho um Azure File ali, eu quero fazer um servidor de arquivo. Basicamente ele. Azure Queue. Azure Queue basicamente é um serviço de mensageria. Então, eu preciso a minha aplicação 1 vai conversar com minha aplicação 2 através de mensagens. Ou seja, a comunicação não é imediata. Eu jogo para uma mensageria, que no caso essa é a Azure Queue, e depois, em determinado momento, essa minha aplicação 2 vai lá na mensageria e lê o que a aplicação 1 requisitou, o que a aplicação 1 mandou para ela.
Azure Table é um outro jeito de guardar dados ali, e Azure Disks, basicamente, ali, ele funciona como um disco ali de uma máquina virtual ali. Então, pode ser SSD, pode ser HD ali. Falando um pouquinho mais sobre o Azure Blob Storage, armazenamento de objetos sem necessidade de gerenciamento de disco. Então, a gente só armazena as informações ali. A gente nem precisa se preocupar ali com o gerenciamento de nada dos dados que a gente colocou lá. A gente pode utilizar grandes volumes de dados ali. Então, grandíssimos volumes de dados. Dependendo do contexto da sua empresa, gigas de dados se pode ser armazenado ali. Quando a gente fala de dados não estruturados, são dados que não têm um formato específico, ou seja, pode ser um dado, pode ser um JSON em determinado momento, em um outro determinado momento pode ser um arquivo Excel, em algum outro determinado momento pode ser uma imagem, um JPG, pode ser uma PNG, pode ser um PDF. Então, tipo, dados não estruturados, ou seja, que não são definidos, propósitos gerais, que não seguem uma estrutura pré-definida ali. Então, pode ser qualquer coisa. Então, a gente tem gerenciamento de carregamento simultâneo. Então, basicamente, ali, vamos se falar que 80 mil usuários estão acessando aquele seu arquivo naquele momento, o Azure Blob Storage garante a disponibilidade para todos eles ali. Ele tem um gerenciamento de carregamento simultâneo ali. Ele vai estar disponível para todas as pessoas que requisitarem aquele arquivo. A gente tem qual que é a outra possibilidade que a gente tem do Blob Storage? É armazenamento de vídeo e áudio. Então, preciso armazenar algum link de algum curso. Eu gravei um curso, gravei um vídeo e vou disponibilizar ele em alguma plataforma. Então, eu posso armazenar ele num Blob Storage e depois, nessa plataforma, utilizar o meu Blob Storage para captar, para pegar essas informações do vídeo e áudio e disponibilizar para as pessoas. E, basicamente, a última coisa que a gente tem no Blob Storage é armazenamento de backups, que é muito comum a gente utilizar como armazenamento de backup. Tem que fazer um backup dessas informações aqui. Então, vou subir no Azure Blob Storage, backup dessa pastinha inteira, backup desse diretório inteiro da minha aplicação, backup disso, backup daquilo. É possível fazer com o Azure Blob Storage e é um cenário de uso muito comum. E no Azure Blob Storage a gente tem as camadas de acesso ali. A gente tem a camada de acesso quente, camada de acesso frio e a camada de acesso aos arquivos. Camadas de acesso quente é uma camada de acesso onde que os arquivos vão estar imediatamente disponíveis ali para você. Então a performance vai ser muito mais rápida e são os arquivos que são frequentemente acessados. Então, arquivos frequentemente acessados ali, quando está na camada quente, tem um tipo de precificação, então se paga um valor específico para acessar quando o arquivo é muito acessado. Quando a gente está na camada de acesso frio, quer dizer que aquele nosso dado em si, ele vai estar por pelo menos 30 dias ali, e ele não é mais tão acessado, entendeu? Então ele está numa camada em que o acesso é bem mais menor, bem mais tranquilo, não tem tanta requisição, então ele vai ter outro tipo de precificação, entendeu? E a camada de acesso aos arquivos é a última camada, onde basicamente os dados eles precisam permanecer por 180 dias. É basicamente um backup. Vamos falar que você vai armazenar um backup ali, em que você tem certeza que vai permanecer por 180 dias ali. Então, você vai utilizar a camada de acesso aos arquivos. O ponto é, quando a gente utiliza a camada de acesso aos arquivos, os arquivos não vão estar disponíveis imediatamente para a gente. Então, quando ele está numa camada de arquivo, que é a última camada, ele é muito mais em conta, ele é muito mais barata a precificação dele. Em contrapartida, você precisa requisitar esses arquivos antes de acessá-los. Ou seja, ele vai demorar em torno aí de 1 ou até 10 horas para restabelecer esses arquivos, para fazer esses arquivos estarem acessíveis novamente ali para o seu usuário.
Então, basicamente, é uma camada, é a camada mais barata, mas também é uma camada que não dispõe de acesso imediato. Você precisa fazer uma requisição de acesso a esses arquivos. Então, dependendo do contexto, eu tenho uma foto ali que eu faço um login da minha login ali na minha aplicação e eu caio no meu perfil. No meu perfil tem a minha foto. É uma coisa que você acessa frequentemente. Eu vou entrar numa plataforma de e-commerce, onde que eu vou ter uma TV de 42 polegadas. Provavelmente é um arquivo, é uma imagem que você acessa frequentemente. Então não faz sentido estar nas camadas mais inferiores, faz sentido estar na camada de acesso quente, que é a camada que oferece a melhor performance. Tem o preço maior, mas também tem a melhor performance. Tipo, está disponível quase instantaneamente. A camada de acesso frio, ela não vai estar disponível tão imediatamente. Ela, logicamente, você não precisa fazer requisição igual na camada de arquivo, mas ela vai demorar um tempinho ali para carregar a imagem. Mas de acesso quente vai estar disponível ali na hora. Então, dependendo do contexto, você pode utilizar uma camada ou outra. Geralmente, a primeira, igual eu falei, acessos muito frequente, igual imagem de uma TV de plasma, site de venda de produto, em que acessa bastante, também depende do produto. A segunda ali, basicamente quando você tem arquivos de 6 meses atrás, em que você vai acessar muito raramente, onde o acesso vai ser muito pequeno. E por último ali a camada de acesso ao arquivo, onde que você é específica para fazer backup. Então, preciso fazer um backup do arquivo de 1 ano atrás da minha empresa, porque eu preciso guardar até 5 anos conforme regulamentação. Todas as informações fiscais, essas coisas. Então, vou utilizar uma camada de acesso aos arquivos ali, beleza? Então, quando eu precisar, eu faço uma requisição de 1 a até 10 horas, vai estar disponível para mim os arquivos ali, conforme a quantidade de arquivos, e boa. Então, falando um pouquinho mais, Azure Files armazenamento de objetos sem necessidade de gerenciamento de disco, acessados através do protocolo SMB e NFS. Então, basicamente, a gente tem o SMB, que é disponível para Windows, Linux e macOS, e NFS, que é disponível para Linux e Mac. E é basicamente um servidor de arquivos. Então, basicamente, lembrando um pouco mais lá no passado, onde que a gente tinha um diretório virtual. Você acessava o seu Windows e no seu Windows tinha uma pasta que estava na rede. Então, essa pasta que estava na rede se comportava basicamente como um servidor de arquivos. É um data center que está por trás dessa pasta na rede e que tudo que você jogar de informação lá vai estar no data center e vai ser acessível para todos. Basicamente, o Azure Files vem para ajudar a ter esse tipo de compartilhamento a nível de cloud. Então, através desses protocolos, você consegue acessar no Windows, Linux e Mac, ou através do apenas Linux e Mac, dependendo do protocolo que você usa. Então, esse Azure Files vem para fornecer uma opção na nuvem ali dessa pastinha na rede em que a gente está acostumado. Joga na pasta da rede lá que depois eu acesso. Eu preciso dos executáveis e tal coisa. Onde que está? Na pasta da pasta na rede, você consegue acessar essa pasta. Nessa pasta você tem o executável do Visual Studio, você tem instalador do IntelliJ, você tem instalador daquilo. Então, basicamente, o Azure File vem para ser uma alternativa na cloud para a gente.
Azure Queue. Vamos falar agora sobre Azure Queue, que basicamente é armazenamento de mensagens. E o que que seria mensagem? O que que constitui uma mensagem dentro de um ecossistema, dentro de aplicação? Mensagem, basicamente, é um jeito de comunicação entre duas ou mais aplicações. Um exemplo bem simples: eu tenho uma aplicação A que precisa se comunicar com uma aplicação B. E essa comunicação, né, pode ser síncrona, ou seja, direta. A aplicação A solicita alguma coisa para a aplicação B e fica esperando a resposta. A aplicação B retorna a resposta para a aplicação A e a aplicação A continua fazendo o seu fluxo do que é necessário ali no contexto dela. Então, isso seria basicamente uma comunicação síncrona, em que você abre uma comunicação, solicita e fica esperando uma resposta. Quando a gente fala mensagem, a gente trabalha com comunicação assíncrona. Ou seja, para mim se comunicar de uma aplicação A para uma aplicação B, eu se comunico por mensagens. Então, eu emito uma mensagem, jogo na fila, e em algum determinado momento a aplicação B vai consumir aquela mensagem e vai processar. Um exemplo muito antigo, vamos se falar assim, é quando o meu pai, por exemplo, ele se comunicava através de carta com alguns familiares. Então, você escrevia uma carta, enviava para o correio ele funcionaria ali como uma Azure Queue, ele receberia a mensagem, que seria a carta, e entregaria para o destinatário. Então, basicamente, mensagem, contexto da aplicação, uma comunicação assíncrona, em que a aplicação A emite uma mensagem e acabou. Ela não espera uma resposta e a aplicação B consome em um determinado momento. Essas mensagens ela podem ser acessadas através de HTTP e HTTPS. Então, basicamente, você tem o armazenamento do Azure ali, e dentro do armazenamento do Azure você consegue acessar via HTTP, via HTTPS essas mensagens. O tamanho dela tem que ser 64K de tamanho, ali sendo JSON, seja sendo XML, ali nas mensagens, e ela pode ser utilizada com uma Azure Function. Então, imagine, você tem uma aplicação A, que pode ser uma aplicação qualquer, você emite uma mensagem, joga no Azure Queue, que é a interface ali, que é o mediador da comunicação, e você pluga uma Azure Function para toda vez que chegar uma mensagem no Azure Queue, você processar. Então, basicamente, o Azure Queue é armazenamento de mensagens para comunicação. Assim, movendo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre Azure Disks, que é muito simples essa parte de Azure. Basicamente, ele é um disco virtual gerenciado pelo Azure e é utilizado na máquina virtual. Nada mais do que isso. Então, imagine seu HD ou seu SSD de uma forma virtualizada, entendeu? Então, você fala, aprovisionei um recurso de um disco dentro do Azure. Esse recurso para a gente é um recurso virtual ali, está vendo? Espaçamento tudo certinho. Por baixo do pano, logicamente, a gente vai ter uma máquina virtual ali, a gente vai ter todas as coisas gerenciando o I/O desse disco. A gente vai ter propriamente o disco instalado em algum data center ali do Azure, tudo para armazenar as suas coisas. Mas para a gente vê o disco virtual. Então, um disco virtual ele pode ser atachado, no caso, ele pode ser vinculado a uma máquina virtual aí. E você pode utilizar ele para, destruir uma máquina virtual, quero utilizar esse disco aqui em uma outra máquina virtual. Pode, sem problema nenhum. É totalmente permitido fazer isso e até interessante fazer isso. Então, Azure Disk é bem simples. Basicamente, um HD ou um SSD em forma de recurso na cloud. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre redundância. Então, o armazenamento do Azure, que é todo esse recurso que armazena dados em geral, ele tem redundâncias. Ou seja, o que são redundâncias? São cópias de segurança, backups de segurança para garantir que você não vai perder o seu arquivo. E a gente tem alguns tipos de redundância. A gente tem a redundância local, redundância de zona, redundância geográfica e a redundância de zona geográfica, que é um pouquinho diferente. Então vamos começar lá pelo redundância local. Então perceba, quando eu vou utilizar, vamos falar, eu estou pegando uma imagem que eu quero fazer o upload dela no storage account do Azure, na conta de armazenamento do Azure,
E quando eu faço o upload, aliás, quando eu crio a conta, eu falo o tipo de redundância que eu quero para aquela conta. Então, se eu falar que eu quero que aquela conta do Azure seja redundância local, o que, que vai acontecer? O Azure, ele vai escolher um data center, vai pegar o seu arquivo, vai fazer o upload nesse data center, vai jogar em alguma pasta nesse data center e vai fazer 3 cópias. Basicamente, isso é uma redundância local. É um data center e uma região que você escolheu ali para criar a sua conta. E dentro dessa região, você vai ter 3 cópias em um data center único. Vendo agora, a gente tem redundância de zona. Então, perceba aqui. Aqui, diferentemente da redundância aqui local, a redundância por zona, a gente tem mais de um data center. Então, quando a gente está falando de redundância local, vamos se falar que um data center, ele, por algum motivo, ele queimou, caiu uma árvore em cima do prédio, desabou, caiu no data center. Tragédia só, sabe? Vamos se falar que você não vai ter um backup em si do seu arquivo. Por quê? Você manteve a cópia, você escolheu uma redundância local, então o Azure manteve a cópia em somente um data center. Então, se esse data center, por algum motivo, parar de funcionar, você não tem mais aquele arquivo. E quando a gente fala de redundância de zona, aqui, a gente trabalha com zonas de redundância dentro do Azure. Então, a gente tem uma região primária. Vamos falar que uma região primária. Vamos falar que a região primária que você escolheu aqui na sua conta de armazenamento seja o Brasil. Só que dentro de uma região do Brasil, você tem zonas aqui dentro do Brasil. Então, vamos falar que você tem um servidor na Zona Norte, um servidor na Zona Sul, um servidor na Zona Leste de São Paulo. Então, cada um desses servidores, eles vão estar interconectados, só que eles são servidores separados. Então, você vai ter um data center em um determinado local, um data center em outro e um data center em outro. E o que, que vai acontecer? Em vez do seu arquivo ser copiado 3 vezes em um data center, o que vai acontecer na redundância de zona é que você vai ter uma cópia em cada data center nesse caso. Então, vamos imaginar que acontece algum desastre, acontece alguma coisa, alguma indisponibilidade de rede, alguma indisponibilidade de energia até na zona 1. E a zona 1 cai. O que, que acontece? Você não vai perder seu arquivo vai continuar na zona 2 e na zona 3 ali. Vai ter a cópia 2 e a cópia 3. Então, isso daí aumenta um pouco a disponibilidade ali que você tem do seu arquivo. Mesmo que aconteça catástrofes em uma única zona, uma outra zona tem uma cópia daquele arquivo e começa a prover. Isso é automaticamente. O Azure, por baixo dos panos, ele faz o switch automaticamente. Então, tô fazendo requisição tudo na zona 1. A zona 1 caiu. O que acontece? Vou para a zona 2. O que acontece? A zona 2 caiu, vou para a zona 3. E assim por diante. O próximo tipo de armazenamento aqui é redundância geográfica. E vamos falar aqui para exemplificar. Eu posso ter uma região primária e uma região secundária com os meus arquivos. A região primária é a região que eu escolhi ali para criar minha conta do armazenamento. Então vamos falar que eu escolhi o Brasil. E eu posso informar também, eu quero uma segunda região como backup, como redundância dos meus arquivos. Numa segunda região, eu posso escolher Estados Unidos, eu posso escolher Europa. Então, perceba, a redundância geográfica, ela é realmente geográfica, ela está bem distante de um ponto para outro. Então, basicamente, o que, que ela vai acontecer? Ela vai funcionar como uma redundância local na primeira região e uma redundância local na segunda região. Ou seja, ali ele vai escolher um data center na região primária, ali que você escolheu, vai pegar um data center específico ali e vai fazer 3 cópias do seu arquivo.
naquele data center. E o que ele vai fazer? Ele vai replicar para uma segunda região. Vamos supor que eu fiz a cópia no servidor aqui no Brasil, o Azure, e eu informei para o Azure para ele fazer uma segunda cópia. Eu escolhi como uma região secundária os Estados Unidos. Então, o Azure automaticamente vai pegar todos esses arquivos e vai mandar para os Estados Unidos. E dentro do servidor dos Estados Unidos, ele também vai fazer 3 cópias. Então, você tem redundância geográfica, mas dentro do data center, você tem uma redundância local, que ele escolhe somente um data center, que é basicamente essa primeira redundância aqui que a gente abordou minutos atrás. E por último aqui, a gente tem a redundância de zona geográfica. Então, o que acontece na redundância de zona geográfica aqui? Então, a gente tem a região primária aqui que a gente escolheu o Brasil, e a gente tem a região secundária que a gente escolheu os Estados Unidos. Então, vamos falar na redundância de zona, igual acontece aqui, que a gente já explicou alguns minutos atrás. Na redundância de zona, você vai pegar uma região, as zonas de disponibilidade dentro de uma região específica, igual eu mencionei. Dentro do Brasil, aqui a gente vai escolher São Paulo. Dentro de São Paulo, a gente tem 3 zonas de disponibilidade: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. E cada uma dessas zonas vai ficar com responsabilidade, vai ter a cópia de um arquivo. Então, basicamente, você vai ter a mesma coisa, uma região primária com 3 data center, com 3 cópias, uma em cada data center, uma cópia do seu arquivo em cada data center. E o que acontece aqui? Eu vou fazer uma replicação desse meu arquivo para uma região secundária. Então, essa região secundária, nesse estilo de redundância, ela continua funcionando dentro do data center de lá como uma redundância local. Então, perceba, aqui eu consigo disponibilizar 3 data centers para ter cada uma cópia do meu arquivo, e uma segunda região eu consigo fazer com apenas um data center ter 3 cópias do meu arquivo. Então, basicamente, isso aumenta e muito a segurança, a disponibilidade e também aumenta a performance da nossa aplicação. Então, automaticamente, se acontecer qualquer tipo de desastre natural, ou vamos falar, caiu a energia, caiu o prédio, sei lá, aconteceu alguma coisa com o data center, na zona 1, zona 2 e zona 3, ainda você tem a zona secundária como redundância dessa sua arquitetura. Então, os Estados Unidos começam a prover a cópia, enquanto a zona primária, a região primária aqui no Brasil não volta a. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente vai falar um pouquinho agora sobre como criar uma conta de armazenamento no Azure em si. Beleza, então basicamente aqui, o que a gente vai fazer? Azure Storage Accounts. Então está escrito aqui como Storage Accounts ou conta de armazenamento aqui. Então, basicamente, a gente tem o Storage Account aqui, vamos dar um Create aqui. Essa telinha é bem simples de criar. Basicamente, a forma de criação é igual para todos os recursos. Então, a gente vai ter que ter uma subscription. Dentro da subscription, a gente vai ter um resource group. Então, aqui, a gente tem que escolher o nome agora de storage account. Então, deixa eu dar só um zoomzinho aqui para melhorar. Então, aqui, ó, a gente tem que escolher o nome do storage account. Então, vamos se falar AZ900 aqui. Ele vai falar, ó, AZ900 já está sendo utilizado. Beleza, então vamos colocar challenge aqui, que já está sendo utilizado. Eu vou colocar meu sobrenome, que tenho certeza que não vai estar sendo utilizado ainda, mas tem um ponto aqui. Tem que ser tudo junto, pessoal. Desculpa. Não pode ter nenhum traço, não pode ter esses caracteres um pouquinho mais diferente aqui. Então, tem que ser tudo junto aqui, igual a Z900 Pagagoto, no caso. Então, se eu colocasse a Z900 Challenge, aqui ele também funcionaria. O único ponto é que aqui ele não permite você colocar esse caractere. Beleza? Então, aqui a gente escolhe aonde que a gente quer hospedar. Então, vamos falar, eu quero hospedar no Brasil aqui como região.
Beleza. Tem várias outras regiões aqui, regiões espalhadas pelo mundo. Aí vamos escolher o Brasil. A gente aqui consegue escolher a performance que a gente quer. Então, eu quero uma performance standard, eu tenho uma performance premium aqui. Então, isso daqui é basicamente para aumentar a capacidade, a rapidez com que você acessa os seus arquivos. Então, perceba aqui, Premium é recomendado para cenários em que você precisa de uma baixa latência ali, ou seja, você precisa pegar muito rápido, você precisa ter rapidamente ali, você tem que ter uma alta performance na obtenção daquele seu arquivo. No nosso caso, eu vou deixar como standard aqui, que é o mais recomendado para todos os cenários, e tranquilo. E aqui que é onde que eu escolho as redundâncias. Então perceba, aqui está a redundância geográfica, aqui eu vou escolher somente a redundância local, aqui, para efeitos de demonstração aqui, mas pode ver aqui, a gente pode ver aqui, redundância local, redundância geográfica, redundância de zona, redundância de zona geográfica aqui por último. Então, essas opções como a gente mencionou. E aqui a gente pode falar um pouquinho também, tem mais algumas outras informações, tipo, é requerido que você utilize a segurança ali, que você tenha uma transferência segura para utilizar verbos HTTP. Se eu marcar como não, você pode utilizar HTTP. Mas se eu marcar como sim, você vai ter que utilizar HTTPS. Você só pode utilizar requisições criptografadas. Então, aqui você pode falar que dá acesso a público e coisa e tal. E é isso nessa parte aqui. Aqui. Outro ponto muito interessante aqui. No momento da criação, eu posso definir a camada, se essa conta vai ser da camada quente, que é a camada hot, ou a camada cool, aqui, que é a camada fria que a gente tem lá. Então, a camada de arquivo, a gente só consegue definir quando a gente está dentro da conta. Então, lá dentro da conta, a gente pode mover para a camada de arquivo, mas a gente não pode criar uma conta já do estilo de camada de arquivo. Então, para o nosso caso aqui, eu vou deixar como hot aqui, certinho. Você pode colocar network aqui, tem opções de network, proteção de dados aqui, criptografia, qual que é o tipo de criptografia que você vai fazer. No caso aqui, eu já estou utilizando uma criptografia que é gerenciada pelo próprio Azure aqui, ou se não, no caso aqui, eu posso fazer uma criptografia, eu posso comprar um certificado e eu utilizar o meu certificado para criptografar os meus dados, mas no caso eu vou deixar como o padrão mesmo, que é a própria criptografia da Microsoft. Aí, vou dar um review. Aqui tem a parte de validação. Ele demora um tempinho para validar aqui. Basicamente, ele já validou aqui. Então, aqui você consegue ver. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Então, aqui você consegue ver todas as informações de forma resumida. Qual que vai ser a subscription, a resource group, a localização, o storage account, o tipo de deployment aqui que ele vai utilizar, o resource manager ali, qual que vai ser a performance standard, qual que vai ser o nível de replicação, que vai ser aquela de redundância local, e todas as outras informações aqui, como camada, aqui que a gente vai utilizar, e boa. E daí, só clicar em Create aqui, que ele vai começar a realizar o deploy. Então, aqui, basicamente, ele vai demorar um tempinho. Então, vamos aguardar um tempinho e a gente já volta quando estiver pronto. Bom, pessoal, aqui a nossa implantação foi finalizada com sucesso. Aqui, o nosso recurso foi criado aqui e você pode clicar nesse botãozinho Go to Resource aqui, ou provavelmente ir para recurso quando você estiver utilizando em português, que ele já vai abrir o recurso aqui. Então, basicamente, você vai ver a instância aqui, tudo bonitinho, funcionando. E dentro da instância aqui do Storage Account é possível criar containers. Então, vamos se falar. Dentro de uma conta, eu posso ter diversos containers.
um container, ele pode ser específico para foto, outro container pode ser específico para arquivo, ou um container pode ser específico para guardar PDF de pedido, PDF da nota fiscal de pedido. Ou seja, você pode organizar do jeito que você achar mais interessante aqui. Então, aqui eu vou criar um container só para exemplificar. Eu vou colocar como container aqui, como image, bem simples aqui. Qual que vai ser o tipo de acesso que está aqui? Então, a gente pode colocar nesse container, ele é privado, então, ou seja, todas as informações dentro dele não vai ser acessível para a web, ou seja, você não vai conseguir acessar via HTTP ou HTTPS. Ele vai ser de um tipo de blob ou vai ser de um tipo de container aqui, que é basicamente tipo anônimo. Eu vou escolher que ele vai ser um tipo de container aqui, que ele vai ser um read access aqui, for container e blobs. Aqui é somente para o blob em si específico, então vamos colocar container, vou dar um create aqui, vai ser bem rapidão. Então, basicamente criei aqui, vamos fazer um upload aqui de arquivo rapidão. Então, aqui é possível a gente fazer um upload de arquivo. Então, bora lá fazer o upload de uma fotinha minha aqui, fazer um upload bem simples de uma fotinha, vou lá e já fiz. Então, perceba, ó, tenho o upload da minha foto aqui, minha foto está bonitinha aqui. Então, para mim acessar minha foto bonitinha aqui para exemplificar, eu clico em cima aqui do nome, tudo certinho, e vai me dar uma URL. É só pegar essa URL, copiar e colar. E eu vou ter acesso a essa informação, a essa fotinha. Então, eu posso pegar essa fotinha, depois salvar, tudo assim. Então, bem simples. É assim que funciona uma conta de armazenamento dentro do Azure. Então, dentro de uma conta, é possível você ter diversos containers ali, e dentro desses containers, você consegue salvar a informação que você queira ali. No nosso caso, eu tenho um container de image e eu consigo salvar tudo que eu precisar. Quero salvar outra coisa aqui. Beleza, utilizo aqui. Ah, mas como que funciona a aplicação? Na aplicação você vai ter um SDK do próprio do Azure, que você vai abrir conexão com a sua conta, você vai especificar o container que você quer para fazer aquela conexão, e nisso você vai falar, quero fazer o upload desse arquivo, nesse container, nessa conta, e você vai passar as credenciais de acesso dentro do código, seja em .NET, seja Java, seja em Node, e vai estar aqui o seu arquivo. Beleza? Voltando aqui, agora que a gente entendeu como que funciona a parte de provisionamento de conta de armazenamento aí, é bem tranquila. Para finalizar, a gente vai falar bem rapidamente algumas ferramentas muito interessantes que a gente tem no mercado. Então, a gente tem, qual que são as ferramentas que a gente tem do Azure Storage aí? Então, tem o Azure Migrate aqui, que é uma ferramenta que você consegue fazer migração de dados locais para o Azure. No caso, você consegue fazer migrações de diretório para um blob, você consegue fazer migrações até de banco de dados que está instalado dentro do seu data center, jogar para o Azure. A gente tem o Azure Data Box, que é basicamente uma ferramenta para copiar grandes volumes de dados. E quando eu falo grandes volumes de dados, eu estou falando de volumes a nível de terabytes de dados. Então, basicamente, o Azure Data Box ele é específico para fazer esse tipo de cópia. Uma terceira ferramenta que a gente tem muito interessante aqui é o AZCOP. Basicamente, o que o AZCOP faz? Ele funciona basicamente com o Blob Storage, é uma ferramenta somente para Blob Storage. Aí. E você consegue fazer cópia da sua máquina local para algum container de uma imagem, de qualquer arquivo que você queira da sua máquina local para um blob storage, ou você consegue fazer também cópia entre blob storages. Então, vamos falar que eu tenho uma conta, eu tenho duas contas no caso aqui. Vamos falar que você tem a conta A, uma conta B. Eu quero copiar esse container que está na minha conta A e jogar para minha conta B. O que você vai utilizar para fazer isso? O AZCOP. O AZCOP é uma ferramenta de linha de comando.
Então, você vai utilizar um PowerShell, ali tudo bonitinho, e você vai fazer por linha de comando. E na linha de comando você vai especificar, dentro da conta A, este container você copia ele inteiro e joga para a conta B. Basicamente seria isso o que o AZCOP ele faz. A gente tem um Azure Storage Emulator aqui, que basicamente é uma interface gráfica do que a gente viu. Então, aquela interface que a gente viu, que a gente fez tudo o upload ali dos arquivos, das informações ali da nossa imagem, ou você pode fazer no documentos que seja, você tem uma aplicação, você tem o Azure Storage Emulator, que ele tem uma interface gráfica que você pode instalar na sua máquina local. E nessa interface gráfica, você só se conecta com o recurso do Azure, ali na conta de armazenamento, e você consegue operar tudo pela máquina local. Você não precisa acessar a conta do Azure para visualizar o que está lá. Então, é basicamente como se fosse uma ferramenta para você visualizar o que está guardado de informações lá dentro do seu Azure Storage Account. E por último ali, a gente tem o Azure File Sync, que é basicamente, fazendo uma analogia bem simples aqui, basicamente o Azure File Sync, ele é uma rotina que muito se assemelha com o OneDrive. Então, vamos falar que você tem um OneDrive na nuvem e no Windows você tem um OneDrive ali que você fez a configuração no seu Windows. E quando você joga determinado momento na pastinha algum arquivo, automaticamente, o que aquela rotina faz? Pega aquele arquivo e faz uma cópia lá no OneDrive para você, na nuvem. Quando eu copio alguma coisa naquele diretório na nuvem, o que acontece? Automaticamente o OneDrive vai e copia na sua máquina local. Então, basicamente, o Azure File Sync ele é um sincronizador de arquivos. O que ele vai fazer nesse caso? Então, você pode instalar ele na sua máquina local e ele no seu data center, ou você utilizar ele com o storage account do Azure. E basicamente tudo que você jogar para vai vir uma cópia para você, para sua máquina local. Se você jogar lá para sua conta ou para um data center, basicamente ele vai copiar para sua máquina local. Então, é basicamente um sincronizador de arquivos. Tudo que acontece lá reflete aqui, tudo que acontece aqui reflete lá. Beleza? E é isso, pessoal. Eu realmente espero que você tenha gostado do conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato comigo, fale com o Pablo. Meu nome é Renícius Pagotto Fostaini, pode me procurar no LinkedIn, eu estou aqui para ajudar vocês. Tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Bons estudos, sigam firmes e bebam água.